Olá, bom dia. Eu me chamo Camila Abel da Costa, eu sou da Universidade Federal de Pelotas e o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, ele teve a orientação dos professores Sebastian Sendoya e Luiz Ernesto Costa Schmidt, que também são da UFPEL, e também a colaboração do Pedro Bassa, que faz parte do programa de pós-graduação de Biologia Animal da nossa universidade também. Tudo começou quando eu fui ajudar o Pedro nas coletas de mestrado. Eu sou aluna de graduação e a gente percebeu que as plantas de Eryngium pandannifolium possuíam não somente as aranhas, que eram o nosso foco principal, mas também diversos outros organismos estavam ali presentes. E desses organismos, dois grupos taxonômicos nos chamaram bastante atenção. E pensamos, então, será que está ocorrendo alguma interação entre eles? E se ocorre uma interação, será que essa interação é benéfica? Como que influencia essas aranhas que ali estão? E por conta disso surgiu a ideia de fazermos esse trabalho, que é intitulado de A Influência de Formigas e Anfíbios na Abundância de Aranhas e em Plantas de Eryngium pandannifolium, que é da família botânica Apiaceae. E aqui no Brasil, na nossa região especificamente, a gente conhece como gravatado banhado. Então, esse trabalho eu vou contar para vocês brevemente um pouco sobre esses grupos taxonômicos que nós escolhemos, que são as aranhas e as formigas e as pererecas. E eu vou explicar como que ocorre esse sistema de estudo da interação desses animais nessas plantas. Vou contar também como aconteceu esse trabalho, principalmente as coletas em campo, e vou mostrar para vocês o que a gente teve de resultados. E eu já posso adiantar que as nossas predições não foram de acordo com o que esperávamos e que isso surgiu, abriu as portas para novas interpretações na nossa parte. Então, assim, o sistema que eu estou falando, ele é da planta gravatado banhado, que possui esse sistema fitoteumata que é muito parecido com o das bromélias. Com algumas diferenças com relação à estrutura, ele possui um menor espaço para esse acúmulo de água, mas que mesmo assim permite a ocupação, que ele ofereça de múltiplos microhábitats, e esses múltiplos microhábitats possuem uma ocupação de diversos organismos. Desses organismos, esses três grupos taxonômicos, que são as aranhas, as pererecas e as formigas, que são de grupos distintos, podem estar ali realizando as mesmas atividades. E por conta disso, elas estão inclusas em uma mesma guilda. Por estarem em uma mesma guilda, elas podem apresentar conflitos. Desses conflitos, nós trazemos como interação intra-guilda, que essa interação intra-guilda pode estar atuando diretamente na abundância dessas aranhas que ali estão. Então, como eu disse, essas plantas apresentam aranhas, formigas e esses anfíbios, que estão ali ou forrageando, ou reproduzindo, ou em busca de um abrigo. E por conta disso, então, nós, a nossa ideia era entender se a abundância dessas aranhas nessas plantas de Eryngium pandannifolium, elas eram influenciadas pela presença dessas formigas e dessas pererecas que se encontram nessas plantas. Para isso, então, nós fomos para campo e amostramos 90 plantas de gravatado banhado, que estavam dispostas, divididas em 3 transectos e dispostas no mínimo 20 metros uma da outra. E aqui, inclusive, eu coloquei uma foto minha e do Pedro fazendo a medição. Aqui dá para ver algumas plantas de gravatar já. E com isso nós fazíamos a medida da folha mais longa, porque através disso a gente saberia o tamanho da planta. Então, coletávamos as aranhas de forma manual, com pinças e aspirador entomológico, e fazíamos a observação da presença dos outros dois grupos. Tudo isso era realizado através de um protocolo que consistia de 10 minutos por planta. E ele era dividido em os 2 primeiros minutos de forma a apenas observar a planta. O coletador ficava aproximadamente 1 metro de distância dessa planta para observar os animais que estavam presentes. Depois, no próximo minuto, também observação, porém mais próximo da planta. E nos outros 7 minutos, então, tinha a manipulação da planta com a coleta dessas aranhas. E então,
As nossas expectativas eram que ocorreria sim uma interferência desses indivíduos na abundância dessas aranhas, mas que essas interferências seriam negativas. Para tentar relacionar essas nossas considerações, nós tivemos como variável resposta a presença das aranhas, que foi medida através do número de indivíduos, e como variáveis preditoras as pererecas, as formigas e os ninhos de formigas, que eram medidos através de presença e ausência, e também o comprimento da folha. As pererecas acreditávamos que influenciariam as aranhas negativamente por serem consideradas predadoras desses animais, e as formigas poderiam afugentar simplesmente pelo fato de estarem ali, de fazerem com que a aranha não queira ter esse contato com esse bicho. E nós dividimos em formigas e ninhos de formigas por acreditarmos que uma formiga pode apresentar um comportamento diferente quando ela está forrageando e quando ela está com um ninho, podendo se tornar mais agressiva quando na presença de um ninho. E o tamanho da folha, que era medido em centímetro, por também acreditarmos que quanto maior a planta, maior o número de organismos ali presente. Além disso, as interações que nós consideramos duas interações, que são a presença das pererecas e o comprimento dessas folhas, e a presença das formigas e o comprimento dessas folhas também. Como um resultado geral, das 90 plantas que nós amostramos, 82 delas possuíam aranhas, 82 possuíam formigas, apenas 11 possuíam ninhos e 41 apresentaram pererecas. Com relação ao tamanho da planta, ela não apresentou efeito com nenhum dos grupos. E de todas as plantas, coletamos 244 aranhas. Agora, especificamente de cada grupo, eu trago aqui esse gráfico que ele mostra a relação do número de aranha por planta e com relação à presença de perereca, presença e ausência de perereca. Aqui a gente pode ver que houve sim um efeito, mas esse efeito foi positivo, diferente do que imaginávamos que aconteceria. E isso refuta a nossa hipótese de que haveria essa interferência negativa. E uma das explicações que eu trago é que o ambiente pode ser um ambiente favorável, e por conta disso, não necessariamente esses dois grupos estão ali realizando as mesmas atividades, e por ser um ambiente favorável, pode ser que elas nem se encontrem, mas estão ali utilizando dessa planta que é útil para as duas. E com relação às formigas, também o gráfico traz a relação delas, da presença e da ausência com o número de aranhas. Ele não apresenta um efeito, e o que também achávamos que apresentaria, devido à presença delas poderem afugentar essas aranhas, mas aqui a gente pode ver que o número de plantas com formigas era muito maior do que o número de plantas sem formigas. E isso traz também a importância delas para esse sistema. Assim como eu coloquei essa nossa foto para explicar que as formigas elas podem também não estar ali realizando as mesmas atividades que essa aranha. Por exemplo, aqui nesse caso, elas estão atendendo os afídeos e cochonilhas. Já os ninhos de formigas também não apresentaram efeito, mas diferente do que eu mostrei no gráfico da presença das aranhas, muito menos plantas foram vistas com ninhos sem ninhos do que plantas com ninhos. E também não apresentou efeito nessa abundância. Então, assim, como uma conclusão, o que eu posso dizer é que, como eu já mencionei, temos que investigar melhor a interação dessas pererecas com essas aranhas, porque essa atividade está sendo positiva, porque essas pererecas não estão afugentando, mas também porque, de uma certa forma, a presença das aranhas ali está causando essa influência positiva, não sabemos. E, além disso, a gente tem que ver também a história natural desses organismos.
qual o real uso o espaço dessa planta por eles? O que eles estão fazendo ali naquele momento? Porque, como eu apresentei anteriormente, elas podem estar forrageando, podem estar procurando abrigo e a localização delas nesses grupos. Por exemplo, aqui eu trago imagens desses grupos em diferentes locais da planta. O nosso trabalho não foi realizado com plantas com inflorescência, foi apenas a parte vegetativa, mas talvez investigar também com a presença dessa inflorescência. E por conta disso, eu trago que esses nossos dados têm uma continuação, que vai ser na apresentação do pôster do Pedro, que ocorre também aqui no Congresso, que vai ser no dia 16, às 5 horas da tarde, que ele vai trazer também alguns dados para complementar o nosso assunto aqui. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui. É o meu primeiro congresso, sou aluna de graduação, eu fico muito feliz de poder estar participando. E agradecer também à universidade, ao laboratório, à instituição, e também ao Sport Women in Archaeology, que ajudaram a pagar a minha inscrição no congresso, e eu fico muito feliz em ter esse apoio para esse tipo de evento. Muito obrigada.